Olá, bem-vindos, bem-vindas. O Zero Summit, evento este em que líderes de diferentes setores se encontram para trocar ideias, para trazer informações valiosas que vão nos levar aí a um futuro zero carbono. A evolução chega cada vez mais rápido. O desejo por tecnologia nos move. A inovação avança a toda velocidade, principalmente na cadeia de produção alimentar, que precisa atender à crescente população mundial sem impactar os recursos naturais. Precisamos produzir mais, com mais sustentabilidade, preservação ambiental e eficiência, cultivando no campo a agricultura regenerativa. Neste cenário, nasce a NPP, Natural Plant Protection, uma divisão do Grupo UPL que busca promover soluções sustentáveis, baseadas em 3 pilares estratégicos: manejo regenerativo, fisioativadores e nutrição inovadora, que visam contribuir para a evolução da sustentabilidade na agricultura. Com a forte demanda pelo novo, pelo produtivo, pelo saudável, precisamos cuidar do solo, do agricultor, do consumidor e do planeta. O mundo pede sustentabilidade. O mundo pede NPP. Conhecemos seus desafios. Entendemos o valor da rentabilidade em cada hectare. Porque nosso trabalho é facilitar o seu. Construindo máquinas com potência para tracionar, velocidade para antecipar, robustez para durar, precisão para superar. Desenvolvendo tecnologias com inteligência para inovar, conectividade para integrar. Somos a máquina do agro. Valtra, sua máquina de trabalho.
Obviamente que seria muito mais fácil parar por aqui, mas o que me faz continuar é saber que eu estou ligado a um propósito maior do que a minha própria vida. A Metrônica Energia ela se coloca como um agente transformador da sociedade. A gente, de fato, busca trabalhar sempre dentro da verdade, de não usurpar nas relações comerciais, e muito menos nas relações internas, o seu colaborador, o fornecedor de eletrônica e o seu cliente. A gente quer buscar excelência, buscar qualidade, buscar a melhor entrega possível e entregar nossa identidade para o mundo. O exemplo é uma pregação silenciosa, então a gente quer também liderar o mercado pelo exemplo. Nós queremos que outras empresas consigam enxergar em nós uma forma diferente de fazer negócio e fazer a mesma coisa dentro do seu mercado. Crescimento sustentável, econômico, social, ambiental. O mundo exige de nós equilíbrio. E o que pensamos sobre isso? Quanto tempo ainda temos? Como criamos um futuro melhor? Futuro. A Enel pensa nisso todos os dias. Não é ambição. É o nosso compromisso. E como vamos convencer o mundo a pensar igual? Com o nosso trabalho, a cada nova construção, a cada operação, a cada atendimento. Assim promovemos a eletrificação. Construímos um amanhã cada vez melhor, todos os dias. A vida é feita de momentos. E direta ou indiretamente, a Bung está presente nos mais gostosos deles, fornecendo alimentos, ingredientes e combustíveis essenciais para o mundo. E para fazer parte de tantos momentos felizes, contamos com a nossa principal matéria-prima: gente. Apenas no Brasil somos mais de 6.000 pessoas. E paixão é o que define a essência da nossa identidade. Somos determinados e acreditamos em desenvolver pessoas. Confiamos em nossos colegas e construímos um ambiente onde todos se sentem respeitados e valorizados. Trabalhamos com ética e inclusão, atuando de forma sustentável, transparente e pensando no bem-estar das comunidades nas quais operamos. Somos uma empresa pioneira e inovadora, formada por um time plural. Estamos sempre abertos a novas ideias, atentos ao que acontece no mundo. E sabemos que nossa capacidade de reinvenção é o que vem nos impulsionando nos nossos mais de 200 anos de presença global e mais de um século aqui no Brasil. E não importa em qual região do país ou em qual país do mundo, atuamos como um só time. Um time movido pelos compromissos com nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores. Juntos geramos valor para nossos clientes, para nós mesmos e para o mundo. Somos Bung. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós iniciaremos as atividades de hoje do Zero Summit, edição 2022 em Foz do Iguaçu, e somos muito gratos pela presença de todos vocês nessa tarde.
O Zero Summit, edição 2022, é o maior evento sobre descarbonização da América do Sul e tem como objetivo discutir ideias e ações para um futuro zero carbono. Recebemos aqui em Foz do Iguaçu pessoas importantes, com iniciativas reconhecidas nacional e internacionalmente. Lembramos que Foz do Iguaçu tem como premissa seguir os projetos que contemplem os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, além de ser palco do G20 em 2024, da 15ª Reunião Ministerial da Energia Limpa e da 9ª Reunião Ministerial da Missão Inovação. Para que ocupe o seu lugar aqui no palco, o mediador desse painel, Tiago Alves, CEO da Regus and Spaces. E agora os nossos painelistas de hoje. Matheus Della Libera, sócio fundador da Pink Farms. Victor Trafaniuk, da MapLink. Alessandra Bussador, coordenadora do GT Cidades Inteligentes, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovações de Foz do Iguaçu. Rafael B. Inovações e Smart Cities do PTI. E Francisco Escrofa, presidente da Enel X Brasil. Então, nesse momento, nós passamos a palavra a Tiago Alves, mediador desse painel. Muito obrigado. Foi. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado a todos os painelistas por essa participação. Abrindo aqui o segundo dia do Zero Summit, né? Vai ser muito bacana todas as discussões que vamos ter aqui. E não teria lugar melhor, eu acho, que para trazer um tema como cidades inteligentes quanto Foz do Iguaçu, né? A gente está falando aqui, provavelmente, do principal polo brasileiro, quando a gente fala de energia limpa, quando a gente fala também de inovação, né? E a gente vai poder discutir bastante no nosso painel de hoje, né? O pessoal que estava aqui ontem no Zero Summit, ou que acompanhou pelo online, provavelmente já sabe que eu estou aqui, cheguei, né? Estava vindo de carro elétrico, mas não vou falar dessa experiência agora nesse painel, tá, gente? Vou guardar para o painel de mobilidade que o querido Lucas vai estar apresentando no final do dia, e eu vou participar também. A minha conexão com Smart Cities tem muito a ver com o futuro do trabalho, né? Na empresa a qual eu trabalho, a qual eu represento no Brasil, a gente fala de espaço de trabalho inteligente, né? Das pessoas usando o espaço de trabalho de uma melhor forma. Por exemplo, agora, com a chegada do trabalho híbrido, a gente viu que mudou todo o nosso conceito de casa e escritório, né? E isso também se encaixa no conceito de Smart Cities, né? De como as empresas vão ter que olhar para o seu espaço de trabalho e redesenhar necessidades que pareciam, né, até então não tão importantes. Então, a dinâmica do nosso painel vai ser bem interessante. A gente vai passar agora inicialmente por todo mundo que está aqui e falar um pouquinho de como o seu negócio se conecta com Smart Cities, né? Ou como a pessoa se conecta com Smart Cities, para uma fala inicial de cada um, e depois a gente vai entrar um pouquinho aí no tema, né? Queria começar com a Alessandra, ladies first, né? Se puder trazer um pouquinho da seu envolvimento com Smart Cities. Temos o microfone aí. Obrigada. Bom, eu sou coordenadora do GT de Cidades Inteligentes, dentro do Conselho de Tecnologia e Inovação aqui da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Também sou membro, né, do Comitê de Cidades e Comunidades Sustentáveis, da ABNT. Então, a gente trabalha principalmente sobre revisão das normas da ABNT sobre cidades inteligentes, cidades resilientes, né? E também sou doutoranda, né? E o meu trabalho envolve cidades inteligentes. Quer dizer, tudo que eu estou fazendo nesses últimos 4 anos envolve esse tema. Principalmente aqui na cidade, quando a gente trabalha dentro do conselho, a gente provoca toda a população e a comunidade em geral no sentido de trazer inovação, mas, ao mesmo tempo, pensando na qualidade de vida aqui em Foz do Iguaçu. Então, o que nós tentamos trabalhar, principalmente dentro do conselho, é prover, né, que a cidade possa
melhorar os seus recursos, né, administrativos, como trabalhar com a população, principalmente fornecer informações, né, para a nossa população, para melhorar essa qualidade de vida. Muito bom, muito obrigado. Há quem diga que Smart Cities também são Sustainable Cities, né? Cidades sustentáveis. Será que é isso mesmo? Né? A gente vai discutir aqui ao longo do painel. Agora eu vou passar para o Matheus. Matheus, que é sócio fundador da Pink Farm. Seja bem-vindo ao nosso painel. Qual a sua conexão direta aí, ou indireta, né, do negócio com esse conceito de cidades inteligentes? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aqui para participar do painel. Eu sou um dos fundadores da Pink Farms, que é a primeira e maior fazenda vertical do Brasil. E o que é a fazenda vertical? Ela é um jeito que a gente consegue trabalhar com o conceito de agricultura urbana e agricultura em ambiente controlado. O que quer dizer? A gente trabalha com um galpão, que a gente isola do ambiente externo. Dentro desse galpão, a gente controla as variáveis que influenciam no crescimento da planta. Então, por exemplo, a temperatura do ar, a umidade, a concentração de gás carbônico, a solução nutritiva que a gente trabalha através de hidroponia e a iluminação artificial fornecida 100% por LEDs, de modo que a gente consiga proporcionar para a planta a melhor condição para ela ter um crescimento com qualidade e eficiência no uso dos recursos, né? Então, quais são as vantagens de fazer esse tipo de cultivo? Uma é a qualidade, né? Então a gente tem um ambiente que ele é interno, isolado, a gente tem o controle de acesso de quem entra lá, seja dos funcionários que eles usam EPI, né? Touca, luva, máscara, bota. A gente evita a entrada de patógenos, né, que possam contaminar a produção. E a planta ela não está num campo aberto, né, onde ela fica sujeita ao contato com insetos, intempéries. Então, é uma planta que tem uma qualidade muito boa, que inclusive aumenta a durabilidade. E, pelo outro lado, a gente tem vários ganhos no sentido de sustentabilidade. Então, a gente tem uma eficiência no uso de recursos muito alta, né? Então, por exemplo, no caso da água, chega a economizar até 95% da água em relação ao cultivo tradicional no campo. Isso a gente consegue fazendo uma recirculação, né, dessa solução nutritiva e também, por exemplo, capturando a água que condensa no sistema de climatização, que a gente trata e devolve para o sistema. Também uma economia no uso de fertilizantes, a gente não precisa usar nenhum tipo de agrotóxico, porque a gente está nesse ambiente que ele é bastante limpo e a gente usa estratégias de biocontrole. Então, assim, a gente está dentro do ambiente urbano e, com isso, a gente consegue estar muito mais próximo do consumidor final, né, minimizando etapas de movimentação e transporte e, com isso, reduzindo, né, a emissão de gases de combustão e minimizando o número de caminhões, né, que estão nas ruas. E quando a gente fala de cidades inteligentes, a agricultura ela não é dos primeiros pontos que aparecem, né? A gente às vezes vê mais sobre energia, mobilidade, mas quando a gente vê as definições, em muitas delas aparecem as questões de desenvolvimento econômico sustentável e de melhoria da qualidade de vida da população. E nesse sentido, eu acredito que a agricultura urbana, a alimentação, ela tem muito a ver. Muito bom, obrigado. Matheus falando, a gente já imagina aqueles filmes de futuro, né? Minority Report, aquelas coisas assim, bem legal mesmo. Bom, falando de futuro, temos aqui o Rafael conosco, né? Representando aí também a PTI, a parte de inovação Smart Cities. Para onde caminham nossas cidades inteligentes, né? Boa tarde a todos. Vou fazer uma breve apresentação para não ficar tão desconectado o que eu estou falando aqui. Eu sou analista do Parque Tecnológico, atuo na vertente de cidades inteligentes, mais conectado com as ações de inovação aberta. O parque é muito conhecido pelo seu último nome, né, o Itaipu. Então, todo mundo reconhece a Itaipu pela grande geradora de eletricidade. E uma das ações principais que o parque acaba desenvolvendo são pesquisas voltadas ao setor energético, mas também temos outras temáticas que atuamos com bastante força. Entre elas entra o agronegócio. Temos grupos de pesquisas e ações que são desenvolvidas nessa vertente. Energia, que é o foco, né, da nossa principal mantenedora. Segurança de infraestruturas críticas, pela própria característica do espaço em que a gente
está imerso, né? A própria usina precisa de muito controle, precisa ter uma garantia dessa segurança, e a temática de turismo por conta da cidade, e o tema de cidades inteligentes, que acabou sendo aí o nosso caçula, mas é um tema que se acelerou muito nos últimos anos, principalmente no Brasil, e nós atuamos com essa temática aqui em Foz do Iguaçu, por meio de algumas ações articuladas com algumas agências de relevância dentro do país, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né, a própria Itaipu Binacional, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, né, e o fruto desse projeto foi desenvolver, no ano de 2020, o primeiro sandbox brasileiro para cidades inteligentes, então um sandbox regulamentado para esse propósito. Foi o primeiro do Brasil, o segundo no mundo. De lá para cá, vários outros surgiram, e o grande intuito desse instrumento, né, desse mecanismo, é você fomentar uma infraestrutura tecnológica que passa a ser utilizada e compartilhada por diversos atores para entender melhor o mercado e, como foi feita a pergunta, né, direcionar qual é o caminho que pode ser seguido, né? Ou seja, qual é o futuro que nós esperamos, principalmente tendo em vista a necessidade do Brasil, né? Porque você muito fala, pô, mas lá na Europa se faz assim, nos Estados Unidos se faz assado, na Coreia assim, não dá para poder, não, a gente não consegue trazer isso. Até daria, né? Se a gente não tivesse os problemas brasileiros como nós temos. A gente já vê uma grande diferença quando você fala de Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né? E outras regiões. Então, imagina quando você compara com outros países. Então, um dos papéis que nós temos dentro desse principal projeto, que é o Sandbox, é você trazer soluções que foram desenvolvidas não só no Brasil, mas ao redor do mundo, para que elas sejam validadas dentro de um conceito Sandbox, ou seja, eu facilito todo esse processo de experimentação, e ao final eu gero um conhecimento que depois é compartilhado com outros municípios e com outros atores, propiciando com que a cadeia possa crescer, que esse mercado possa ser fomentado. Junto com este grande projeto, que a gente chama hoje de Programa Vilar Inteligente, foi criada uma série de mecanismos. Então, nós não temos somente o Vilar Inteligente, que é o Sandbox. Foi criado hackathons, meetups, aceleradora de negócios, metodologias para validação técnica das soluções, metodologias para validação da experiência do usuário frente a essas soluções. Conseguimos trazer o Inmetro, a ABNT e a ABRAC para junto dessa discussão, e temos o primeiro laboratório de infraestrutura da qualidade do Brasil, e também acaba sendo o primeiro do mundo, né? Não existe uma experiência dessa sendo replicada em outros lugares. A gente acompanha as discussões que ocorrem dentro do TC 268, que discute a ISO, né, para cidades inteligentes. Então, estamos muito próximos desse debate. Então, dentre tudo isso que eu falei, né, um dos nossos grandes papéis acaba sendo gerar esse know-how, compartilhar isso com os parceiros e deixar toda essa estrutura que eu falei à disposição do mercado. Então, nada que nós fazemos é feito somente para o parque, para a Itaipu ou para uma empresa que está próxima, né? Qualquer empresa que pretende se conectar, qualquer instituição, organismo, tem como fazer esse vínculo junto às ações do parque e junto conosco aí construir esse futuro, porque nós também não sabemos, né? As coisas são muito dinâmicas, nós temos alguns direcionamentos, principalmente por conta do que vem sendo feito, as PPPs para iluminação, né? A utilização de alguns experimentos 5G, que é algo que a gente atua também, a parte de Wi-Fi em praças, mas tem muitas outras descobertas para serem feitas nesse processo, e a gente vai meio que empurrando junto com esses atores para que isso seja catalisado, seja feito de uma forma mais rápida. Muito bom, ouvindo o Rafael falar, né, é o dicionário de startupeiro também, né? Smart Grid, Smart City, Sandbox, né? Aliás, curiosidade, né? A maioria das startups voltadas assim para Smart Cities são chamadas de Urban Techs, né? Para quem não sabe, tem PropTech, Urban Tech, tem várias coisas, mas é um conceito em geral hoje em dia. Vitor, trazendo para você aqui, né? Como vocês lá na MapLink, você está inserido também nesse conceito de cidade inteligente? Bom, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Bom, do nosso lado na MapLink, a MapLink é uma empresa de 22 anos já, ela ajudou a produzir, na verdade, os primeiros mapas digitais do Brasil. Então, né, toda essa nossa capacidade, né, de transferir, né, de toda a cadeia de produtos, desde a produção até a entrega final, muito dela é viável hoje por causa dos mapas digitais, né? Todo mundo está super acostumado com o mapa do Google, por exemplo. O mapa do Google ele foi inicialmente desenvolvido, inclusive, pela MapLink. Do nosso lado, a gente, né, participa de quase toda a cadeia da indústria, né, desde a distribuição de cargas pesadas até as entregas finais para os consumidores. E hoje a gente calcula mais ou menos, né, a roteirização no Brasil para
pensando em um ano, mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros por ano de roteirização. Pensando em cidades inteligentes, né, nos próximos passos que a gente pode tomar daqui para frente, tem um espaço super legal, né, de otimização, de melhor mapear onde estão os consumidores de fato, melhorar a eficiência das rotas, otimização, né, da quilometragem rodada, como que o entregador pode fazer mais entregas num curto espaço de tempo ou no menor espaço de tempo. Então, a gente tem ajudado as empresas a resolverem esses problemas e eu acho que a cada vez mais, né, pensar em eficiência, pensar em melhorar, né, os níveis de serviço, reduzir as emissões e, além disso, agora também a gente está com uma nova frente, né, um serviço novo, uma API de cálculo para também fazer o cálculo das emissões. Então, além de você fazer uma otimização da sua frota ou das suas entregas, você consegue também, de fato, porque foi executado, também pensar na compensação a partir de agora, que é uma frente que a gente está começando a desenvolver também, começou agora no final de outubro, e daqui para frente a gente acredita que tem bastante mercado para ser explorado nessa parte. Você sabe que eu vim rodando ontem, 1.070 quilômetros, né? Tem umas correçõezinhas de mapa que a gente precisa fazer aí nessa brincadeira à parte. Scrofa, na sua parte, né? A gente está falando de uma das maiores empresas, né, do mundo aí de energia. Onde que a energia se encaixa no conceito de Smart City, né? Ela é a plataforma, assim como a tecnologia para fintech, a energia existe para Smart City? Existe, sim. E basicamente com a visão do Grupo Enel e Enel-X em particular, nós acordamos todos os dias buscando como decarbonizar nossos clientes. E que soluções podemos desenvolver para atingir aquilo? Decarbonizamos as cidades, decarbonizamos as pessoas na casa e também as indústrias. Hoje vamos falar das cidades. O approach nosso é criar soluções de infraestrutura que sejam flexíveis e que consigam entregar aqueles serviços ou facilidades que o cidadão hoje demanda no novo contexto das cidades. Temos 3 pilares. O primeiro pilar é a iluminação pública. E você pode falar, o que tem a ver com iluminação pública com cidade inteligente? Bom, a gente entra na cidade, modernizamos toda a infraestrutura de iluminação da cidade, então já de cara, essa cidade começa a economizar 50% da conta de energia, então vira já efetivamente mais sustentável. Mas depois aquele poste de iluminação passa a ser um ponto de captação de informação e agregar valor para aquela cidade. Colocamos câmera de segurança conectada à nuvem, carregador para o carro elétrico, IoT, internet. E então, basicamente, devolvemos tudo aquilo em serviços para a cidade. Hoje somos o maior operador do mundo de iluminação pública, 3 milhões de pontos de iluminação. No Brasil já começamos há 1 ano e meio, fazemos toda a iluminação de Angra dos Reis, Jaboatão, lá em Pernambuco, Caruaru também. Mas não termina aí. Fazemos também tudo que tem a ver com eficiência energética em prédios públicos. Agora estamos com um projeto muito interessante no Instituto Butantan, que todos vocês conhecem, porque estamos perto de nós, não, com o desenvolvimento da vacina, projeto de eficiência energética, cogeração. E também, finalmente, depois, nas próximas perguntas vou desenvolver mais, mas o que eu acredito vai ser a grande disrupção nas cidades, que é a eletrificação do transporte urbano. Vocês sabem que o transporte público hoje é responsável de 30% da poluição nas cidades. A Enel-X hoje é o maior operador, o maior desenvolvedor de soluções de ônibus elétrico no mundo fora da China. Temos entre Chile e Bogotá mais de 3.000 ônibus em gestão e estamos trazendo toda aquela experiência para o Brasil, onde hoje estamos desenvolvendo aquela solução de ônibus elétrico que muito rapidamente, basicamente, muda o conceito de ônibus diesel para uma solução de ônibus elétrico as a service. Então, já de cara é muito mais sustentável. Trazemos a tecnologia, a energia para aquele projeto, toda a plataforma inteligente e também o financiamento. Nós colocamos nosso capital para desenvolver. Brasil vai ser o carro-chefe em transporte público elétrico nos próximos anos, porque tem uma matriz energética muito forte e renovável, tem fabricação local, tem um grande mercado, então vai ser não somente uma geração de soluções para a sustentabilidade, mas também uma fonte de geração de trabalho e desenvolvimento econômico para as diferentes cidades. Depois vou contar um pouquinho mais.
Muito bom, muito obrigado. Realmente essa questão de energia e transporte sustentável, né? Eu sou embaixador da Audi do Brasil para a mobilidade sustentável e a gente já vê essa demanda hoje, né, de eletrificação top-down e que já está começando, por incrível que pareça, no mercado corporativo, né? Hoje, quando as pessoas vão alugar um escritório, ela já pensa, será que o meu escritório tem carregador de carro elétrico? Porque aí, enquanto eu trabalho, eu fico carregando. E uma coisa que eu queria trazer até um conceito para explorar um pouquinho com os painelistas, a pandemia nos trouxe alguns ensinamentos, né? E entre eles de que a gente tem que fazer um uso melhor dos ativos. Então, a economia compartilhada, por exemplo, né? A gente poder compartilhar recursos, é uma forma de você diminuir a sua pegada de carbono, é uma forma de você ter uma utilização mais eficiente, seja do carro, seja do prédio, seja do recurso, e por aí vai. Então, cada vez mais a gente tem visto empresas se conectando nessa nova economia, economia 4.0, né? Chamem como quiser. Eu queria provocar os nossos painelistas aqui. Tem 3 conceitos iniciais aí de Smart Cities que a gente pode explorar. Tecnologia, né? Como o próprio Rafael trouxe bastante aqui, Vitor também. Eficiência na gestão pública, né? Porque se a gente está falando de uma cidade, a gente precisa envolver os órgãos públicos e a sociedade como um todo, como as pessoas se encaixam nessa nova cultura, né? E aí é uma provocação mesmo, né? Nada, não estava combinado. Aí começar, acho que aqui da esquerda vai ficar mais fácil. Aonde vocês acham que se encontra gestão pública com sociedade, com tecnologia? Tem algo que pesa mais? Tem algo que pesa menos? Tem algo que é mais fácil? A tecnologia hoje é o que está mais fácil? A gestão pública vai regular, não vai? Queria um pouquinho da visão de vocês. Vamos começar por aqui? Bom, assim, eu acho que a tecnologia ela sempre é importante, né? Porque é o que traz o avanço, né? Seja em tecnologias que permitem um uso mais eficiente de recursos, né? Dado que os recursos são limitados. O governo eu enxergo muito como um guia, assim, não que de um jeito que crie burocracias, por exemplo, mas mais como fazendo estudos e ditando o caminho, né, que ele enxerga que as cidades deveriam se desenvolver, até por ter o controle ali, né, de boa parte dos serviços que são oferecidos hoje. E assim, a população ela não deixa de ser o mais importante, né, porque igual eu comentei um pouco antes, acho que todo o objetivo é trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né, seja através de serviços que sejam de qualidade e oferecidos de uma maneira eficiente, talvez seja o objetivo final, né? Então, assim, todos os 3 aspectos, né, eles são interrelacionados e muito importantes. Bom, eu acredito que a tecnologia ela é um driver, né, para conseguir unir a população em geral com as políticas públicas. Então, acho que ela faz essa intersecção entre, né, o consumo, o uso dos serviços e a gestão da demanda, que acho que é o lado público importante. E, por outro lado, a tecnologia também consegue trazer as informações para a tomada de decisões. Então, por exemplo, né, o deslocamento das pessoas no dia a dia, as rotas de entrega, tudo isso cria informações que, na verdade, podem ajudar o poder público a dimensionar as vias, pensar no planejamento, na estruturação de uma cidade, né, reorganização das vias para garantir um trânsito melhor. E, consequentemente, né, isso retroalimenta a tecnologia, traz novos desafios para a tecnologia, e isso vai gerando uma roda de eficiência cada vez maior e uma capacidade, na verdade, né, de você gerenciar serviços com qualidade de entrega superiores aos que a gente tinha anteriormente. Então, acho que são 3 pilares que se unem, né, para você conseguir trazer serviços cada vez melhores e atender cada vez melhor a demanda da população. Só um minutinho, Alessandra, vou dar uma turbinada a pergunta para o seu lado. É tipo esquerda contra a direita aqui, brincadeira. Como o Matheus e o Vitor trouxeram bastante do tema, você está hoje, né, como parte do Conselho Municipal aqui. E a gente sabe que a tecnologia ela sempre vai cumprir aquele papel de disrupção, depois de adoção em massa, democratização do acesso, para depois acontecer a regulação. Então,
Então, muitas vezes, a regulação ela é tardia. Vide o que aconteceu com aplicativos de transporte, patinete, que antes de haver a regulação, você já tinha o uso em massa. Como que o governo, né, sei que não vai estar falando pelo governo assim, mas como que os órgãos públicos podem olhar para que essa regulação aconteça talvez durante esse processo, né? E, na tua opinião, você acha que essas empresas, tecnologia, etc. e tal, elas deveriam trabalhar mais próximas também dos órgãos, já trazendo essas tendências, para que isso aconteça de maneira, digamos assim, conjunta com a sociedade? Não? Bom, pensando no conceito público, né, nós temos que tentar fazer o quê? Uma aproximação, para falar a verdade, do público com o privado, né, para que essas tecnologias elas possam realmente ser utilizadas de uma maneira onde a população elas visualizam uma utilidade no dia a dia delas. Porque também, o que a gente fala muito de tecnologia, não adianta nada a gente colocar a tecnologia para a população, nós no conselho, ou na própria prefeitura, na gestão, falar, eu vou colocar ali um poste, vou colocar uma segurança melhor, um sensor, sendo que a população ela não sente o pertencimento dessa solução. Então, na maioria das vezes, a tecnologia ela não é bem vista nesse momento para a população, porque ela se sente afrontada pela tecnologia e não algo que auxilie ela no dia a dia. Eu acho que uma cidade inteligente, ela passa a ser inteligente quando a população ela utiliza da tecnologia de uma maneira natural. Ela não percebe, por exemplo, que os postes eles têm um controle de luminosidade ou que os sensores estão melhorando a segurança dela quando ela anda pela rua, mas ela se sente segura andando no bairro dela. Ela não sabe por que ela se sente segura, mas é porque tem toda uma inteligência, toda uma estrutura tecnológica que proporciona esse serviço para a população. Então, a partir do momento que a população ela se sente que a cidade serve, né, as suas necessidades, mas sem que ela tenha que se expor à tecnologia, aí sim nós temos realmente uma cidade inteligente. No sentido de melhorar essa parte da legalização, eu não posso me aprofundar muito nisso, talvez não seja minha praia nesse sentido. Mas, realmente, para você legalizar essas leis, depende de muitas demandas que nós temos dentro da gestão pública, que nem sempre depende somente, né, de você proporcionar a tecnologia na cidade. Sim, você tem que regularizar tudo isso. O sandbox ajuda muito nesse sentido, aqui em Foz do Iguaçu. Você consegue aproximar todas essas soluções tecnológicas do serviço público a partir do sandbox. Mas isso é uma realidade de Foz, né, que eu acho que o Rafael pode comentar um pouquinho mais. É bem interessante. Esse é o papel mesmo do sandbox, fazer essa provocação. Porque é por meio desse ambiente que você cria, que ele é desregulamentado, né, dentro do cenário no qual ele é posto, seja municipal, estadual, federal, é que as mudanças podem ocorrer e as provocações sendo feitas passam a uma reflexão. E não adianta só você fazer a provocação se você não tem os atores envolvidos, que são os provocadores de mudança. Então, é nesse sentido, até por isso que eu comentei anteriormente sobre o papel de instituições como o Inmetro, a ABNT, a ABRAC, nesse cenário, porque são essas instituições que, nesse momento, acompanhando esse processo de transformação, conseguem já dar algumas diretrizes, já posicionar suas instituições e até já encaminhar algumas demandas que são reais. Então, a gente vê isso acontecendo, isso não é só algo que está se pensando, isso está acontecendo, né? A gente está vendo agora, por exemplo, com delivery, utilizando drones, né? Os VANTs, na verdade. Você está vendo isso com veículos autônomos, você está vendo isso com equipamentos de mobiliário urbano que utilizam outros modelos de negócio e até são utilizados dentro das PPPs para gerar uma receita acessória dentro do município. Quando você vai utilizar a legislação existente, né, seja no município ou no estado, por vezes você se depara com essa realidade de que não é permitido. Então, o sandbox, ele te dá essa liberdade, e essa liberdade te traz uma possibilidade de provocação, e essas instituições, quando dentro do processo,
passam a querer intervir de maneira positiva. Então, é isso que a gente tem feito dentro do Sandbox, levando essas demandas. Então, eu estou falando de coisas que são talvez até físicas, né? Mas tem um problema muito sério agora que a gente está vendo com o LGPD, né? A discussão que se tem sobre algumas empresas que pegam dados de câmeras, de outras informações. Isso é uma discussão que está sendo no mundo todo, né? A porta com escondida, né? Quem que vai regulamentar isso? Precisa ser regulamentado? Se for, como que vai ser feito? E se for feito, como que isso vai impactar o mercado? Isso vai gerar uma barreira de entrada ou isso vai gerar um benefício para a sociedade? A gente não sabe, mas alguém precisa pesquisar isso. Então, a gente faz essa provocação para esses órgãos que estão envolvidos toda vez que a gente recebe. E, a nível municipal, que é onde nós temos uma maior atuação por conta do Sandbox, essa provocação vem sendo feita a todo momento para a prefeitura. Então, a gente sabe que tem a lei de marco legal das startups, lei de liberdade econômica, lei de inovação, com vários mecanismos que não são utilizados e a gente começa a levar para eles essas demandas, principalmente, vou dar uma demanda bem simples, tem um mobiliário urbano que foi colocado dentro do Sandbox, e ele, na forma como ele está instalado, ele não poderia ser replicado no restante da cidade, porque ele vai de encontro com uma legislação municipal. Qual vai ser a nossa provocação? Mude essa lei, porque isso não gera benefício para a população. Você está perdendo oportunidades de negócio e de melhoria para a população, porque a proposta de valor desse produto é muito superior à barreira que vocês criam por meio dessa regulamentação. Muito bom. Skrof, quer complementar? Pegando o gancho do que você falou, eu acredito que a tecnologia é um driver, mas em nossa visão, a tecnologia já está disponível. O que precisamos, olhando o poder público, é criar aqueles marcos com previsibilidade. Geralmente, nos projetos das cidades, não é que você vira uma cidade de não inteligente a inteligente de um dia a outro. São muitos projetos que precisam ser desenvolvidos, geralmente de investimento pesado e de longo prazo. Então, você precisa daquela visão e previsibilidade para fazer aquele investimento. E a segunda coisa é nossa missão, os atores privados, é desenvolver aqueles modelos de negócio que permitam que os projetos sejam escaláveis, sejam sosteníveis também do ponto de vista econômico, para que podamos espalhar isso em toda a cidade. E finalmente, e depois vou trazer um exemplo, finalmente tem que ser algo que seja, como você falou, palpável para o cidadão, que o cidadão consiga enxergar o que ele está obtendo. Acredito que no Brasil temos isso. Você falou de receitas acessórias no modelo de PPP, eu acredito que é um instrumento muito bom e que ainda vai evoluir ainda mais, porque, por exemplo, na Angra dos Reis, a gente está agora implementando o primeiro projeto do Brasil em cidades inteligentes, onde trazemos todo o conceito de parking inteligente, toda a parte de fibra óptica, porém que se paga todo aquele projeto com toda a parte de advertising. Então, em um mesmo modelo de negócio, o ator privado faz o investimento, gera uma receita, o contrato e a estrutura PPP permite que aquele projeto entregue uma parte da receita para a prefeitura, que não faça nenhum investimento, porém tem uma infraestrutura inteligente que dá um melhor serviço à cidade. Então, isso já é um exemplo muito concreto em andamento hoje, onde todo o ecossistema se beneficia de uma melhor tecnologia, mas muito concretamente. Muito bom, muito bom. Tem um conceito interessante para que até quem quiser pesquisar, o pessoal que estiver no online, quem estiver com a gente aqui presencialmente, que chama Cidade de 15 Minutos. Esse é um conceito que foi desenvolvido em Paris, em um dos bairros, e começou a ganhar o mundo por um arquiteto francês, de que a gente deveria ter 15 minutos de acesso a tudo aquilo que é básico para a vida em sociedade. Educação, lazer, transporte, trabalho, hospital, alimentação, etc. e tal. Se esse deslocamento puder ser feito ainda de maneira sustentável, seja de bicicleta, de carro elétrico, melhor ainda. Quando a gente olha para o Brasil, e você pensa cidade de 15 minutos, por exemplo, eu levo 15 minutos provavelmente para sair da porta do meu condomínio, por causa do trânsito, né? E eu olho uma cidade igual São Paulo, Rio de Janeiro, né? Fica um pouquinho difícil de imaginar esses 15 minutos de acesso. O que a gente precisa hoje? Provocação para todo mundo. Cidades inteligentes ou cidades mais inteligentes? Na medida de que eu vou transformar o que eu tenho hoje dentro do que for possível para ser inteligente. E talvez cidades secundárias, cidades menores, elas têm uma maior oportunidade para o futuro. Uma cidade que vive, por exemplo, vamos pegar aqui Foz do Iguaçu. Vocês têm o conceito de 15 minutos, né? A gente se desloca dentro da cidade, de carro ainda, mas
basicamente para os principais pontos da cidade, entre 15, 20, 30 minutos, mesmo fosse sendo uma cidade grande. Quando eu vou para, por exemplo, vamos pegar aqui uma cidade qualquer, interior de São Paulo, né? Não sei se tem alguém de Jundiaí, Vinhedo, são cidades de 30 minutos, você se desloca super bem dentro da cidade, né? Você que mora ali em Jundiaí, com 30 minutos, que é muito melhor do que as outras cidades. Essas cidades têm uma maior oportunidade de serem mais inteligentes. Queria provocar vocês agora entre megalópolis urbanas e cidades secundárias, qual que é a diferença para o conceito? Quer começar? Bom, até fazendo a associação com Jundiaí, eu moro em Jundiaí, né? Se a gente fala em 30 minutos, eu consigo chegar em Campinas, né? Eu saio até de Jundiaí. Então, eu acredito que cidades médias ou cidades menores talvez consigam tirar o proveito dessa visão das cidades inteligentes, né? Dos novos serviços, da evolução que está sendo proposta de uma forma mais rápida e com um investimento menor. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, na transformação de uma zona, né, de São Paulo, de um bairro específico de São Paulo, que já tem uma história, enfim, vias que nem sempre são regulares, se você precisar estruturar algo, né, com serviços próximos, né, tentar montar um raio de 15 minutos para ter todos os serviços disponíveis, a viabilidade disso, na prática, ela é bem desafiadora. Então, assim, eu acho que cidades menores têm essa vantagem do custo de evolução ser menor. Por outro lado, nos grandes centros, né, o desafio é maior, mas a escala também traz benefícios e oportunidades maiores também. Então, acho que tem oportunidade dos dois lados. Matheus, o seu caso, principalmente lá na Pink Farm, depende muito da logística, certo? Então, quando você quer estar próximo desses centros urbanos, então, eu acredito que você olha para as megalópolis como oportunidade. Sim, sim. Acho que muito pelo mercado consumidor, né, que hoje a gente está em São Paulo, ele é gigante, né, a gente não faz nem cócegas no que a gente tem de potencial lá, e a gente enxerga como uma oportunidade no sentido da gente estar muito mais próximo do nosso consumidor final do que, no caso, né, de agricultura, uma agricultura convencional. Então, a gente encurta muito as distâncias, né, entre produção e consumo, né? Tem o conceito que eles usam em inglês, que é o farm to table, né? Então, hoje, assim, a gente ainda tem uma produção que ela é relativamente pequena, então, assim, a gente deve estar aí um pouco mais de 100 pontos de venda, né? E isso daí, eu vou dizer que, na média, deve estar em uns 10 quilômetros de distância, né, entre o local de produção e de consumo. Então, acho que estar próximo, né, do consumidor para a gente tem diversas vantagens, né? Seja, igual eu comentei antes, na redução, né, de recursos naturais, né, no caso combustível, por exemplo, mas mesmo de trazer um produto que ele é muito mais fresco, né? Então, às vezes a gente entrega um produto que ele foi colhido menos de 24 horas antes, né? A pessoa ela consegue aproveitar mais, tanto porque ele chega com mais qualidade, mas porque ele dura muito mais também. Então, eu acho que o fato de estar muito próximo para a gente é um dos grandes benefícios, né, do método produtivo que a gente trabalha. Muito bom. Não sei se vocês querem comentar também sobre esse tema, ou se eu já posso mandar um outro tema. Você tem uma agenda completa de temas para passar aqui, viu, gente? Não está fácil, não. Quando a gente fala de Smart City, a gente tem um desafio, né? A população cresce hoje de maneira exponencial. Então, o que a gente talvez já acha caótico vai ficar um pouco mais caótico, né? E para isso a gente vai ter que trazer formas não só de reduzir o footprint de carbono, descarbonizar a indústria como um todo, né? E isso tem uma aposta em energia limpa, né? Tem uma aposta em mobilidade e tudo mais. Quando a gente fala de tecnologia, Rafa, aquela realidade que a gente via nos filmes, o cara colocando um óculos de realidade virtual para evitar uma viagem, o aplicativo que monitora o cara, acorda ele na hora certa, alguém monitora o trânsito, é o semáforo inteligente que abre para a ambulância, tudo. Isso é realidade, estamos longe disso, né? Se você tivesse que tirar sua bola de cristal aí e prever como é que a gente vai estar no futuro, né? Conta um pouquinho para a gente. Bem, o que a gente tem vivenciado dentro dos
nossas andanças aí tem sido que muitas das tecnologias que estão sendo implementadas são tecnologias até relativamente simples, né? A gente vê muito disso, né, do disruptivo, daquilo que chama muita atenção, porque no primeiro momento até nos assusta, depois nos agrada e é algo que a gente até depois passa a refletir, se vai demorar muito para vir. E a gente esquece às vezes de ver que tem muita coisa simples já sendo colocada, que pode ser colocada em prática. E até aproveitando a pergunta anterior, né, tem essa dicotomia, né? A cidade grande ela tem a facilidade do recurso, mas ela tem a dificuldade muitas vezes de você fazer toda uma reestruturação. Já a cidade pequena, ela tem a facilidade de se planejar para um cenário futuro, mas tem a dificuldade do recurso. E o que a gente tem visto até com essa questão de tecnologia, né? Essas novas tecnologias estão vindo também com novos modelos de negócio, que facilitam a implementação dessas tecnologias nas cidades, né? E é algo que foi até discutido nos modelos de PPP. Então, você consegue fornecer isso não mais como um CAPEX para a prefeitura, mas sim como um OPEX. Ela não quer mais ser o dono do ativo, né? Mas ela quer ter o benefício sendo gerado para a população. E a gente percebe que para que esse benefício seja gerado, você não precisa de uma tecnologia extremamente disruptiva, algo extremamente extraordinário. Tem coisas muito simples. Um Wi-Fi de qualidade já funciona para que uma pessoa possa fazer uma pesquisa, né, ou ela possa buscar uma informação. Um teleatendimento, né, uma marcação de consulta que você possa fazer pelo WhatsApp, hoje as plataformas omnichannel, né, que conectam as necessidades da prefeitura, seja pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo computador, isso já agrega muito valor para as pessoas. Então, a gente vê muito disso, a gente até tenta correr um pouco dessa questão do muito disruptivo, né? Porque uma das premissas que a gente tem utilizado nos nossos projetos é: eu preciso de coisas para agora, né? E a gente até focou muito nos projetos que a gente desenvolve, não no sentido de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, e sim trazer o que já está pronto de mercado. Porque é aí que a coisa vai andar. Porque se a gente fica pensando muito no futuro, isso aqui daqui 10 anos vai ser assim, daqui 15 anos vai ser assim, muitas vezes a prefeitura até se desanima, porque ela tem as dificuldades dela. A gente sabe do cenário brasileiro como é que ele é. Então, você já tem dificuldade de trazer coisas que estão prontas, né? Imagina você fazer algo que está muito distante. Então, assim, a gente utiliza isso como uma cenourinha, né, para dizer, olha, no futuro a gente pode ter esses benefícios, mas agora já tem isso que você pode colocar na sua prefeitura. Tem esse processo de automação de atividades, você tem esse redutor aqui de papel que você pode utilizar para documentos internos, você tem esse processo de assinatura digital, você tem essa plataforma para melhorar o atendimento de saúde, para melhorar, por exemplo, as muralhas que tem, chama de muralhas digitais, nas cidades, para a parte de segurança. É coisa real, coisa prática, coisa que gera economia, gera valor, está muito próximo, e a gente não precisa, às vezes, até assustar os gestores públicos com esse discurso, que gera, sim, esse afastamento, né? A gente sai de uma visão tecnocêntrica para uma visão mais antropocêntrica, né? Portanto, o indivíduo tem que gerar valor agora com o que nós podemos fazer. Muito bom. Você acha que o 5G é um game changer também? Nós também estamos nesse processo de descobrir isso, né? Sabe, até com quem a gente tem conversado, se fala muito sobre 5G com potencialidade, até se fala em 6G, mas pouca aplicação se tem hoje na indústria, né? Então, a gente está até descobrindo isso com alguns parceiros, fazendo alguns projetos, para desenvolver ações e já trazer soluções, mesmo que pequenas, mas para essa realidade. Porque a gente sabe hoje que é uma banda, tem uma alta capacidade de transferência de dados, mas não serve para qualquer coisa, né? Para ver vídeo não vai te atrapalhar, mas agora para um veículo autônomo tem uma diferença. Então, a gente precisa já estar preparado para uma indústria que precisa, hoje tem 10 sensores, mas daqui em 10 anos pode ter 10 mil sensores, vai fazer muita diferença. Então, a gente imagina que o 5G vem sim apoiar, mas tem ainda um caminho a ser trilhado, principalmente porque você tem todas as etapas, né? A primeira coisa que começa a monitorar, depois você coloca os sensores, depois você automatiza. Então, o 5G ele vai estar nesse processo aí, quando você começar a colocar os sensores, começar a automatizar, ele vai ser muito importante. E para o cenário que a gente vê hoje nas cidades brasileiras, a gente está ainda nesse começo, ainda começar a monitorar os dados nos municípios. Nós estamos saindo do 3G para o 4G ainda, né? A gente está tentando monitorar. Mas eu acho que, falando sobre isso, a economia circular ela auxilia muito na cidade inteligente, porque você consegue trabalhar trabalhando o produto como serviço, certo? Então, como a gente estava comentando agora há pouco, uma prefeitura, uma cidade média ou pequena, ela tem o problema de recursos, ela não consegue investir. Eu fiz uma palestra ontem e aí apareceram, né, teve 2 pessoas que falaram assim: mas eu sou de Terra Roxa. Terra Roxa é uma cidade aqui do interior do Paraná, tem 40, 50 mil habitantes. A gente não tem recursos para poder investir, né, em tecnologia. Nós não temos nenhuma secretaria de tecnologia na nossa cidade para poder organizar isso.
Então, você trabalhar o produto como serviço, aí você consegue até pensar em colocar um serviço, né, o ônibus elétrico numa cidade. Eu, como prefeitura, não consigo comprar, mas eu posso comprar o serviço de um ônibus, né, de ter uma mobilidade um pouco mais, descarbonizar um pouco mais a minha mobilidade, trazer um recurso que seja tecnológico, sem eu investir muito em cima disso. Eu não consigo melhorar a minha distribuição aqui para Wi-Fi, mas eu posso tentar buscar empresas privadas que vão me suprir de alguma maneira e que eu não consiga, não tenha como investir muito e ter o retorno desse serviço para a minha população. Então, a economia circular, nesse ponto, para cidades de tamanho médio, ela auxilia nesse desenvolvimento para poder chegar a uma cidade inteligente. Pegando carona aqui do que você colocou, eu acredito que a chave em nosso rol é trazer aqueles modelos de negócio que sejam mais inovadores e que consigam se sostener economicamente. Então, por exemplo, o tema de ônibus elétrico. Quem sabe de ônibus elétrico sabe que custa como 4 vezes a mais um ônibus elétrico que um ônibus diesel. Então, já de cara é difícil por uma cidade, por um operador entrar lá. Porém, também sabemos que um ônibus elétrico opera com um custo 70% menor que um ônibus diesel. Então, será que podemos fazer um modelo de negócio onde o setor privado faz o investimento e depois dá como serviço em um contrato a 10, 15 anos e recupera o custo? Hoje já é possível. Então, a tecnologia não é mais um ofensor. O que precisamos desenvolver é aquelas estruturas econômicas que facilitem aquilo. E onde colocamos a prioridade? Eu vejo 2 áreas onde colocar a prioridade. O que é mais poluente hoje? Número 1, transporte público é um exemplo. E o que tem uma economia de escala ou uma taxa de utilização maior, ou seja, que aquela eficiência, com aquela eficiência consigo recuperar mais. Bom, por exemplo, o transporte público está rodando 7x24, então eu vou conseguir aquelas economias de um jeito mais acelerado e então fazer que todo o modelo funcione. Muito bom. Até nesse sentido, complementar um pouquinho aqui, eu tenho visto na minha realidade, que são escritórios corporativos, exatamente isso. Empresas que da noite para o dia começaram a olhar para esse portfólio e falar: será que eu realmente preciso de todos esses metros quadrados aqui? Será que com trabalho híbrido eu não vou conseguir usar de maneira alternada? Será que com isso eu não reduzo a quantidade de emissão e poluentes? Para trazer uma informação para vocês, se a gente economizar só meia hora de manhã, meia hora à tarde de deslocamento das pessoas, isso são 5 horas na semana, 20 horas no mês, 240 horas no ano. Isso equivale a 1 mês e meio trabalhado. Pensa, só meia hora de manhã, meia hora à tarde, você economiza 1 mês e meio ao longo do ano. Qual o impacto que isso tem, né, no footprint de carbono de uma empresa, né, nas descargas no meio ambiente e muito mais. Bom, a gente caminha aqui para a reta final, temos mais ainda 10 minutinhos aqui do nosso painel. Se alguém tiver alguma dúvida, quem estiver na plateia, quiser fazer alguma pergunta aí também, levante a mão, a gente vai tentar chegar até vocês para pelo menos uma pergunta de vocês. Mas eu queria trazer um último tema aqui para a gente fazer essa rodada. Tudo hoje é smart, né? Smart cities, smart manufacturing, smart government, smart farming, smart grid, smart energy. O que sobrou para o cidadão? Ele vai ter que ser smart, pensar, se tudo vai pensar para ele, qual que é o impacto que isso tem? E hoje não tem como a gente não falar de saúde mental das pessoas, né? Porque tudo é big data, né? O Matheus já sabe o que a gente vai querer comer, quanto que a gente quer comer, em que temperatura ele tem que servir. O Waze faz com que o Google Maps e tudo, a gente nem pensa mais, a gente vai para casa e coloca no GPS, né, o caminho, né? Tá tudo mudando, a tecnologia está mudando a forma como a gente pensa. Como é que fica o ser humano nessa transformação para smart cities? Começando por aqui, Matheus. Bom, assim, eu acho que eu gostei, né, do que a Alessandra falou ali. O ser humano, ele não necessariamente ele precisa saber que as coisas são smart, né? Então, o fato dele ficar satisfeito com o que está sendo oferecido, seja porque ele tem um deslocamento mais rápido, ou ele tem um atendimento médico ou de qualquer outro tipo de qualidade, é o que importa, né? Então, o smart, eu acho que ele fica muito para quem está fazendo o planejamento ali, né? Seja as empresas que querem oferecer os serviços, ou mesmo a cidade, né, que quer que
os serviços, seja públicos ou mesmo privados, né, sejam oferecidos para que todos os cidadãos sejam atendidos, né? Então, eu acho que não é tanto do lado do cidadão que vai precisar aprender a usar tecnologias super sofisticadas ou mudar o jeito que ele lida com as coisas, né? Seria muito mais as coisas serem oferecidas de um jeito mais intuitivo. Muito bom. Outro lado que eu acho interessante também dessa visão de tudo smart é que assim abre-se um volume de oportunidades novas, né, de novas janelas, de inovação, de ações que podem ser feitas e aproveitadas, que as pessoas precisam se preparar para isso, né? Então a questão da educação, acho que é uma questão chave, né, das pessoas se sentirem mais confortáveis, né, adotarem a tecnologia de fato, né, questões que a gente até falou aqui sobre a tecnologia ser mais natural para as pessoas. Eu acho que isso daqui tende a trazer, né, uma série de inovações, mercados novos, né? Eu acho que uma visão de uma sociedade talvez mais próspera, né, a partir dessas oportunidades também. E lembrando que a gente tem, pelo menos hoje, 4 gerações diferentes nos ambientes de trabalho, né? Então, são pessoas que pensam de maneira diferente, que adotaram tecnologia de maneira diferente. Alguns são nativos digitais, né? Outros viveram a transformação digital, outros adotaram a tecnologia, mas não foi o que moldou o caráter de trabalho, a questão de trabalho, a cultura de trabalho deles, né? Então, é interessante esse ponto, porque tem que estar preparado para isso, né? Uma cidade inteligente, ela tem que conversar com todos, não só com aqueles que adotaram a tecnologia, né? Uma cidade inteligente, ela tem que ser sustentável para todos, não só para aquelas empresas que investiram em cadeias sustentáveis, né? Assim como ela tem que ser justa. Não tem como a gente falar de cidade inteligente sem ela ser justa, né? Então, e justiça tem que ser feita em todos os níveis também. Queria pedir também comentários de vocês nesse sentido. Como é que ficam as pessoas nessa transformação toda? Eu acredito que a tecnologia tem que estar ao serviço do cidadão e não necessariamente o cidadão entender todo como funciona a tecnologia, mas ver como paupa ele no dia a dia. Eu subo a um ônibus elétrico, plugo o meu celular, consigo carregar ele, tenho ar-condicionado, tenho Wi-Fi, não faz barulho, é silencioso. Desço do ônibus, vou para a ciclofaixa, viu na margem do Rio Pinheiros, a gente iluminou lá, eu consigo utilizar ela até 12 da noite, que antes não conseguia com segurança, com Wi-Fi. Tenho a possibilidade de caminhar por a rua onde antes não tinha boa iluminação e agora tenho, e tenho conectividade. Não preciso entender como funciona tudo aquilo. Eu preciso que me simplifique a vida, me dê mais conforto, me dê segurança. Não preciso entender o todo, mas preciso que mude minha vida. Acredito que é por esse lado. Bom, quando fala em educação, né, existe também, a gente tem um abismo em cima de pessoas que têm esse início, já é o habitual, né? Ele já nasce com a tecnologia, e aqueles que ainda a gente precisa fazer o letramento digital, podemos dizer assim, né? Eu, como professora, eu sinto esse corte, podemos dizer assim, pessoas que têm uma facilidade, que entendem a tecnologia, e outras que ainda veem a tecnologia como uma barreira. Então, trabalhar a tecnologia dessa forma, onde a pessoa ela não percebe que a tecnologia ajuda no dia a dia dela, isso auxilia principalmente na aproximação dessas pessoas que, de vez em quando, até por receios, né? Na pandemia, nós tivemos esse problema agravado, né? As pessoas elas ficaram presas em casa por um tempo, né? Ficaram uns 2 anos sem sair. E, de um dia para o outro, elas tiveram que aprender a utilizar recursos que antes, para elas, eram inatingíveis. Fazer compras online, né? A insegurança que as pessoas tinham de fazer uma compra online, de colocar os seus dados no celular, ou mesmo entender o serviço oferecido, né? Muitas pessoas, sei lá, na pandemia só iam ao banco fisicamente, elas iam até o banco. Depois não, elas tinham que fazer um cadastro, elas tinham que tentar acessar a conta delas de maneira virtual, e é um problema real ainda no Brasil e talvez em outros países também, mas aqui no Brasil é um problema real, que o letramento, você aproximar a tecnologia dessas pessoas que têm dificuldade, que é uma grande parte da população,
é você repensar em suas soluções, para que elas sejam realmente acessíveis a todos. E aí você tocou num ponto legal até para o Rafael concluir, que seria a mão de obra para trabalhar em toda essa, né, toda a cadeia do Smart Cities é uma mão de obra qualificada e que é escassa, que é a mesma mão de obra que startups estão buscando, o mercado de tecnologia está buscando, né? Como é que está o Brasil posicionado nesse sentido? Até só puxando um último paralelo ali do que foi dito, né, essa questão dos cidadãos inteligentes é extremamente importante. Barcelona adotou essa estratégia, né, quando desde 92 eles começam todo o processo de modernização das suas áreas, trazer a tecnologia para o dia a dia das cidades, e aí depois culmina na criação do 22@, eles têm esse preceito, né, de trabalhar o jovem, o adulto e o idoso. Né, o jovem, né, e a criança, eles trabalham com a sensibilização na escola, trabalhando a sensibilização para a inovação, entendendo a importância daquilo. O adulto, com essa inclusão dessa mão de obra mais qualificada, né, mostrando os benefícios que teria você oportunizar melhores acessos, né, um novo tipo de mercado de trabalho. E para o idoso, trabalhando essa parte de inclusão digital. Porque é por meio desse processo que você envolve todos e faz com que eles tenham realmente pertencimento ao processo e o mais importante, que eles continuem incentivando esse desenvolvimento, porque se você não faz isso, passa a ser uma política de governo e não uma política de Estado, e ao decorrer do tempo, né, ela pode ser descontinuada, e a estratégia utilizada deles, e é muito bacana que o Piquet fala isso, né, a gente até fez um questionamento para ele, né, mas não acontece em algum momento alguém querer desistir ou puxar para o interesse pessoal e desconstruir? Ele fala, acontece, mas aí os demais se lembram do propósito inicialmente construído. Então, esse reforço do grupo, ele foi constituído junto com a sociedade, né? E aí, por que ele traga essa fala? Né? Porque agora a Barcelona está se posicionando em querer ser um das principais fornecedoras de mão de obra qualificada para a Europa. E a gente tem esse apagão. Os últimos dados, eu não sou da área de TI, tá? Me perdoe se eu estiver falando algum equívoco, mas eu lembro que era algo da ordem de 80 mil pessoas, que já é a demanda real hoje do Brasil, e isso vai se tornar em 200 mil eu acho que em 5 anos. Então a gente já tem hoje um déficit de mão de obra, e essa mão de obra já está em alguns momentos até saindo de maneira defasada nas suas competências, né? Já visto aí os novos conhecimentos que a gente vai precisar de Big Data, inteligência artificial, IoT, 5G, como a gente está discutindo, né? Quais são os mecanismos? Então, a gente tem esse desafio de sensibilizar a sociedade e ainda formar uma mão de obra que ela é altamente qualificada e que ela vai ser necessária para a gente construir essas cidades do futuro. Muito bom. Gente, tudo que é bom dura pouco. E como o nosso painel é de cidade... Temos uma pergunta da audiência? Sim. Então, vamos lá, rapidinho. Tiago, uma questão chave no Brasil hoje, que eu diria que, em termos de custo Brasil, é um dos maiores custos do Brasil hoje, é a insegurança, né? Ou a falta da segurança. E tem tanta tecnologia hoje e a gente continua dependendo de armar a população ou desarmar a população ou colocar a segurança armado, contratar. As empresas vivem todo dia esse dilema no Brasil e custo de seguro aumenta muito. Com tanta tecnologia, qual é o futuro da questão de segurança? Boa pergunta. Alguém quer responder? Eu posso dar um pouco da minha visão. Eu acho que vai em linha com tudo que a gente falou aqui, de cada vez mais utilizar tecnologia em pró da sociedade, né? Difícil dizer, porque até os softwares mais seguros do mundo podem sofrer um ataque hacker, né? Então, a gente sabe que tecnologia também tem suas falhas e tecnologia vai ter sempre alguém tentando melhorar para que seja a prova de falhas. A mesma coisa acontece com segurança. A gente já vê em alguns tipos, principalmente no mercado imobiliário, que é o mercado que eu trabalho, a gente já vê várias funções de Smart Security, que é muito legal. Então, por exemplo, monitoramento de câmeras que é feito por algoritmo e não mais por pessoas. Ou seja, em vez de ter que ter alguém olhando para um monte de câmera, o algoritmo detecta movimentos que são mais ou menos estranhos, ele pode detectar a temperatura das pessoas. Por exemplo, se você vai num aeroporto internacional, ele já consegue medir ao mesmo tempo se a pessoa está com febre, se ela tem alguma parte do corpo com uma temperatura diferente. Resíduo químico, por exemplo, né? No aeroporto de Israel, existem sensores, né, que foram calibrados assim, usando cães farejadores e que indicam
resíduos químicos. Se aquela pessoa mexeu com algum tipo de gasolina, explosivo, 3, 4 dias antes, já tem lá um sensor que consegue identificar. Então, eu acho que muito do Smart Security a gente também vai ver chegando para o mercado imobiliário, para o mercado de segurança privada. A questão de segurança pública é uma questão de comunidade, de sociedade, que é aquele pilar central do que eu trouxe aqui do Smart City, né? Não tem como a gente não falar. Se tudo vai ser inteligente, a gente vai conseguir viver em sociedade de maneira correta, né? Ou será que essa mesma tecnologia também vai ser usada, né, para fraude, para coisas nesse sentido? Infelizmente, né, a gente sabe que é uma realidade. Assim, quando nasceu a informática, nasceu o vírus de computador, né? A gente viu o nascimento do Pix, ao mesmo tempo a gente viu o Pix sendo usado, né, de maneira percentual muito baixa, mas ainda de forma errada. Então, toda tecnologia vai ter prós e, infelizmente, alguns que vão utilizar de maneira contrária. Mas eu acredito que, se a gente tiver, né, esse pensamento positivo como sociedade, cada vez mais, né, a gente vai fazer com que a inclusão social, com que esse sentimento de comunidade faça, através da educação, através do acesso à tecnologia, através do investimento na base, com que a gente tenha cidades mais seguras. Não é um desafio fácil, né? Daria um belo projeto de governo por muitos anos discutir isso tudo aqui. Ok? Gente, eu acho que a gente está com o tempo bem apertado. Eu vou ter um segundinho. Vamos lá. Bom, eu gosto muito de usar, e ver uma palestra como essa, uma discussão como essa, eu gosto muito de usar a palavra do mundo dos Jetsons, né? Acho que faltou só a roupa de couro, né, para a gente chegar no que a gente está escutando aqui hoje e a gente jamais pensou. E você falou muito, Thiago, da questão dos smarts, né? E a gente tem visto aí recentemente também a questão do Open Finance, do Open Energy, que é a minha área, cada dia mais. A gente abrindo em controvérsia a questão da lei de proteção de dados, a gente também abrindo nossos dados para a gente receber serviços e produtos melhores, né? Quão distante vocês acham, dentro dessa situação das Smart Cities, que a gente está do Open Citizen, quando o cidadão abre ali todos os seus dados para ele poder ter serviços e produtos melhores dentro das cidades inteligentes? Alguém quer responder? Não, fazer uma breve incursão nisso. A gente já vê isso acontecendo. Então, dentro do nosso sandbox, tem várias soluções que vêm nessa vertente. Captar dados que o cidadão quer disponibilizar e aí troca isso por criptomoedas ou troca isso por serviços, enfim. Está acontecendo com mobilidade, né? Então, você deixa ter um aplicativo aberto enquanto você dirige, isso gera um dado, esses dados são transferidos para a empresa, essa empresa depois gera produtos de insurtech, produtos, por exemplo, para manutenção preventiva de veículos, porque você tem comportamento do motorista. Você tem a mesma coisa na parte de comportamento de trabalhadores dentro de um ambiente fabril, né? Para onde ele vai, quando ele fica perto de um equipamento, você tem esses dados sendo gerados. Uma discussão que a gente traz hoje ainda acaba sendo essa questão da LGPD, né? Como que você pode utilizar esses dados, como que esses dados são armazenados, que acaba gerando um pouco desse aspecto da insegurança jurídica, né? Porque aí você acaba tolhindo essa criação de novos modelos de negócio, porque o modelo de negócio se pauta no dado. Então, a gente vê uma discussão em torno disso. Mas já existem diversas soluções e há muito interesse, porque o cidadão hoje, até uma discussão que se traz, a visão que a gente tem hoje de dados dessa nova geração é um pouco diferente da geração anterior e das outras anteriores, né? A gente tinha a visão muito do, eu não quero passar meu CPF. Hoje, se eu procurar o CPF de qualquer um aqui, é capaz de eu achar na internet. Então, hoje, as novas gerações não se preocupam muito com isso. Claro que tem alguns dados que são sensíveis, mas, de maneira geral, muitos querem, mas ainda assim, a legislação que a gente tem hoje acaba impedindo um pouco que alguns modelos de negócio como esse acabem sendo difundidos. É o que dizem, né? O mundo hoje ele é Open as a Service e Marketplace, né? Isso aplica a tudo, até relacionamentos hoje em dia, né? Então o pessoal já está transformando em plataforma, é aberto, as a Service, por aí vai. Tem tudo, tem aplicativo para você arrumar um tutor para ficar com o seu pet no final de semana, né? Você tem de carro compartilhado a casa por assinatura, né? Você tem de Open Bank, que é Open Coding, né? A Open Sourcing, e por aí vai, né? Eu acho que isso é muito legal, essa questão das tecnologias compartilhadas. O Brasil é um mar de oportunidade. Vide, por exemplo, no mercado que você citou, né? de finanças, a gente era o país mais desbancarizado do mundo, e ter as fintechs que nós temos. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para fintech, para quem não sabe, né? E ter as fintechs e ter todo esse processo de open banking está fazendo com que o Brasil reverta esse cenário. Hoje você pode abrir uma conta por aplicativo, né? Bater a foto lá com o seu RG
postar lá para o banco saber que é você mesmo. Isso abriu portas para que a desbancarização seja, né, realmente eliminada no Brasil. Então, isso é muito legal. Eu acho que cada vez mais conecta, lógico, com Smart Cities, afinal de contas, volta na sociedade, né, como a tecnologia trabalha para a sociedade. É muito bom. Gente, eu queria realmente agradecer a todo mundo. Nós estouramos um pouquinho o tempo, o que não faz muito sentido, porque são cidades inteligentes, deveríamos controlar nosso tempo, just in time. Mas só queria terminar com vocês com o significado da palavra sustentável, que vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. Então temos que sustentar as nossas cidades, apoiar a nossa comunidade para poder conservar o nosso meio ambiente. Um grande abraço a todos, muito obrigado a todos os painelistas.